Olá, meus amigos do canal DLG, bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui com o Dr. Brito, advogado. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Dr. Daniel, é um prazer. Um abraço a todos e é uma satisfação muito grande estar aqui na DLG Media. Meu amigo, a satisfação é toda nossa em receber você. Posso chamar de Brito? Claro, por favor. Ô, Brito, conta pra gente, meu amigo, como é que você se tornou advogado? Conta pra gente sua trajetória. Bem, na minha família, nós não temos ninguém da área do direito. Então, isso eu acabei rompendo, né? Uma barreira, né? Essa barreira. E eu fui o primeiro. Que legal. Né? Sou filho caçula. E sempre gostei, assim, de estudar. Sempre me interessei pela leitura, principalmente por influência do meu pai. E graças a Deus eu consegui ingressar na faculdade de Direito logo do término do ensino médio e me formei em 2011, aqui mesmo em São José do Rio Preto. Que legal. E 2000, já mais de 10 anos de experiência aí. Mais de 10 anos, algumas especializações, Que legal. um mestrado, um doutorado em andamento. Nunca deixei de estudar. Né? Isso é muito importante. Isso é muito importante para a nossa profissão, você sabe muito bem disso. A gente tem que sempre estar se autorreciclando, acompanhando todas as tendências da jurisprudência, doutrina, enfim, é o nosso ganha-pão, né? É isso aí. Quem fica parado, os outros passam por cima, né? Sem dúvida. Tem que atualizar e buscar sempre conhecimento, né? E, Brito, eu lembro que uma vez eu vi um livro seu. Conta pra gente, você já lançou um livro? Pois é um livreto, na verdade, né? Foi fruto da minha primeira especialização em Direito Penal Processual Penal, que eu fiz na capital. E eu tive o privilégio de contar com o prefácio do professor Luiz Flávio Gomes, uma das maiores sumidades do direito penal. Referência. Maior referência, foi deputado federal, inclusive. Infelizmente, desencarnou em 2019, né? Novo, né? Muito novo, infelizmente, uma doença muito agressiva. E nós perdemos eles, mas foi uma experiência muito importante para mim, tratar de um tema muito delicado e contar com as críticas do professor Luiz Flávio Gomes, que sempre foi um estudioso nato acerca da matéria. Ele era diferenciado, né? Muito. E qual que é o tema do livro? O tema é sobre regime disciplinar diferenciado. É uma modalidade de regime de pena previsto na Lei de Execução Penal, que tem um tratamento diferenciado para o preso, né? Um tratamento mais rígido, um isolamento específico, né? E eu tive essa sensibilidade de escrever sobre o tema em razão da dificuldade de você compreender dentro de um sistema que é pró-réu, né? A gente sabe que tem essa cultura dentro do ordenamento jurídico e também diante das estatísticas que eu me deparei, alto índices de criminalidade, de criminosos que são considerados criminosos inimigos do Estado e não criminosos comuns. Então eu vi essa necessidade, eu vi essa lacuna e acabei discorrendo sobre o tema. Que legal, um tema bem interessante, hein? Muito interessante, muito importante, principalmente nos dias atuais, né? Basta a gente acompanhar os veículos de comunicação que a gente vai perceber que a criminalidade ela só aumenta, né? E você não vê uma resposta estatal à altura, né? Nós precisamos fazer um enfrentamento mais rígido, precisamos de uma legislação mais forte e de representantes do povo que possam entender isso de forma macro e, de fato, tentar resolver essa celeuma que tanto causa problema para toda a sociedade. Que legal, doutor. E você formou em 2011, então mais de 10 anos de experiência na advocacia aí, sempre ativo. Eu sempre acompanho o doutor desde o início. E
Conta algum caso emblemático que você lembra da sua no início da sua advocacia, que você achou diferente, que depois com a experiência você viu que era diferente, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, eu advogo faz pouco tempo, né? Eu comecei ali em meados de 17 para 18, efetivamente, né? Então eu tenho Não é tão pouco assim, viu? É, Já tá beirando os 40 aí, né? eu tenho uma trajetória na política também, exerci Legal. alguns cargos públicos, lecionei durante um período que foi muito importante para mim, né? E na advocacia, você sabe melhor do que eu, doutor, que ela é desafiadora, né? Todos os dias a gente tem um desafio para enfrentar. E os casos que chegam para nós, né, a gente tem que tratar como casos, o caso mais importante mesmo, né? Legal. Total dedicação, total atenção. E eu me recordo de uma situação que eu sempre fui indagado por familiares, por amigos, né, se eu teria facilidade de advogar para um criminoso, né? E eu disse com muita franqueza que não tenho nenhum problema, até porque a Constituição ela norteia, né, todos os princípios que garantem esse Estado democrático de direito, que é o contraditório, a ampla defesa, e que ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de uma sentença condenatória. Isso deve ser uma obrigatoriedade para o advogado. Não só como pessoa, mas como advogado, ele tem que ter isso incutido em mente, né? Sempre respeitar o contraditório e ampla defesa e permitir esse exercício de defesa. E no começo da advocacia, eu acabei pegando um caso de tráfico de entorpecentes de uma mulher. E ela estava gestante. E foi quase que naquela recente decisão do Supremo que entendeu que a gestante, a criminosa, no caso, o gestante, não poderia ficar reclusa, né? Então tinha esse precedente, né? O Supremo pacificou essa matéria e eu acabei utilizando isso na audiência de custódia e acabei me sagrando vitorioso, né? Eu não, na verdade, a cliente. Foi um caso muito, muito interessante por causa da complexidade, da engenharia que estava ali por trás e, enfim, no final a gente acabou conseguindo um benefício muito grande para a cliente, né? Respondendo em liberdade e tendo a substituição da sua pena privativa de liberdade. Então esse caso foi muito marcante. Legal, tem um lado humano também, né? Sem dúvida. O advogado não é ali um robô, né? Ele tem que se sensibilizar e o que você falou no início é interessante, né? Pegar todo o caso como se fosse o último da vida. Com certeza. Lutar até o fim, né? Isso faz toda a diferença para o cliente, né? Que é a pessoa que tem que estar em primeiro lugar, tem que estar satisfeita. Né? Exatamente. Não, faz toda a diferença. Muito legal. E tem muita gente que pergunta para mim de delegacia. Eu lembro que você já me contou algumas vezes de algumas situações, mas como que é o advogado? A pessoa foi presa, chegou na delegacia. Como é que ele tem direito a um advogado? Não tem? Ele tem que sair falando tudo? Tem que chamar o advogado? O que ele precisa fazer quando vai preso? Nós temos aí duas questões, né? A primeira, para quem não gosta de advogado, vai falar que a delegacia de polícia não é lugar para advogado. Até porque inquérito policial, que é o caderno administrativo presidido pela autoridade policial, não é processo. E, de fato, não é processo. Inquérito policial é procedimento administrativo. Ele pode ou não influenciar no oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, né? Mas eu entendo que o advogado, como prevê a Constituição, como prevê o Estatuto da Ordem, ele é indispensável para a administração da justiça. Indispensável.
E na delegacia não é diferente, é uma repartição pública. É o momento que o averiguado, o suspeito, ele está sendo conduzido, ele está sendo ouvido, geralmente mediante um flagrante, né? Que aí sim nós temos mais do que a obrigação de acompanhar isso na condição de advogado. E pode ser extremamente importante ao longo da instrução, né? Tudo que foi feito na delegacia. Pode ter bastante diferença para o resultado final. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Então, a condução do trabalho do advogado é de suma importância desde o início, ali no inquérito policial, ali na delegacia de polícia, até o processo crime. Não tenho dúvida disso. Infelizmente, a gente tem uma certa resistência, né? Algumas autoridades. Isso tem mudado muito, viu, doutor? Mas no passado, a advocacia enfrentava essa dificuldade, né? Essa resistência por parte da autoridade policial de engessar o trabalho do advogado. Vou colocar assim de maneira bem sutil, para não ser arrogante e não generalizar, até porque a polícia faz o trabalho dela, faz muito bem, não tenho dúvida disso, mas a gente não pode deixar de reivindicar aquilo que é do nosso mistério. Muito legal. E a pessoa, às vezes você falou de uma audiência de custódia, para quem não conhece, o que acontece quando a pessoa foi presa, o advogado acompanhou ali o flagrante, no caso, aí precisa passar por uma audiência de custódia, é isso? Então você tem 3 situações diante da audiência de custódia. O juiz ele vai analisar se é o caso de converter o flagrante em prisão preventiva, se é o caso de relaxar a prisão diante de algum vício, ou se é o caso de fixar uma fiança para ele responder em liberdade. Então, a finalidade da audiência de custódia é essa. Legal. Não, muito importante essa informação, né, para quem está nos assistindo aí. Sempre que acontecer qualquer coisa, procura um advogado de confiança, porque faz toda a diferença. E para aquelas pessoas que não sabem o preço de um advogado, a hora que vai preso, o cara dá um valor no dinheiro que pagou, porque ter a liberdade suprimida é alguma coisa que não deve ser agradável, né? Com certeza, né? A gente só dá valor quando perde, né? É isso. O direito de ir e vir, né? Essa liberdade que nós temos, né? Nós temos essa possibilidade e muitas vezes a gente não se dá conta o quanto esse país ele é um país democrático, é um país livre, né? Que você pode transitar, que você pode se expressar, que você pode fazer N coisas que em muitos países a gente vê que é diferente, né? Há um cerceamento de defesa, há um cerceamento de você falar, há uma censura, né? Veja a imprensa, o trabalho maravilhoso que a imprensa faz. Imagine em um país que a imprensa fosse calada, né? Então, ninguém ia saber de nada, né? Ninguém ia saber de nada, não ia ter acesso. Então isso é muito importante e a gente tem que valorizar. A gente tem que exercer os nossos direitos, né? A gente tem que seguir exatamente o que o texto constitucional estabelece. Muito importante a gente se expor, né? Porque às vezes a gente fica retraído de alguma forma e isso atrapalha a parte profissional da pessoa, né? Se a pessoa soubesse expressar, dialogar, ela sai do zero, né? Não tenho dúvida disso. Eu imagino que o grande sentimento das pessoas é que o momento que nós estamos atravessando, né, momento de decisões temerárias, de insegurança jurídica a nível nacional, eu sei que gera isso, né? Mas nós não podemos perder a nossa fé e de exercer aquilo que está verticalizado na Constituição Federal. É um direito de todos. É o documento mais importante do nosso país. É a nossa Bíblia Sagrada do direito. Com certeza. E você comentou de uma experiência política. Conta pra gente o que você já fez na política aí. Pois é, eu já tive a oportunidade de exercer alguns cargos, entre eles fui chefe de gabinete no Legislativo,
fui chefe de departamento jurídico no executivo. Legal. São funções muito importantes que têm o seu papel para o funcionamento da instituição. E isso me trouxe uma bagagem muito grande aqui para o privado, aqui na advocacia. E recomendo aqueles que tiveram a oportunidade de se enveredarem por essa área. É muito importante, muito conhecimento, uma experiência única. Deve ser um trabalho diferente, né? Totalmente diferente, acho que daqui de fora, né? Foge um pouco. É um ambiente completamente diferente, né? Você trabalhar no poder público, você lidar com o poder público, é uma experiência muito significativa, assim, de crescimento, de oportunidade, e você cria bons relacionamentos também, né? É claro que nem tudo é perfeito, né? Você tem ali a parte ruim, né? Não vou fazer nenhuma menção a isso, assim, de forma jocosa, nada do tipo, mas como qualquer outro ambiente, você tem os seus desafios. Os atritos, os né? atritos, os problemas. É inerente, isso não tem como fugir. Ah, que legal. E a sua área de atuação mais na advocacia, você também atua no direito imobiliário, né? Sim, a gente tem um setor dentro do escritório muito forte na parte de direito empresarial, especificamente no direito imobiliário. É um ramo muito importante para o direito e para o setor empresarial. É um segmento que cresce a cada ano. Não para, né? Não para de crescer. E com o crescimento você tem os problemas jurídicos, né? De construtoras, de obra, de revisão de contrato. Você tem uma oportunidade muito grande, aí, um leque, uma abrangência muito grande de advogar nessa área, né? E a gente viu essa oportunidade e, graças a Deus, tem dado certo. Ah, que legal. E é um mercado promissor também, né? O imobiliário, né? Tem muita coisa que acontece todo dia e não para, é o que você falou, né? O próprio crescimento populacional já ajuda para loteamentos novos, para empreendimentos novos. E assim, historicamente é uma coisa que não perde, né? A pessoa que investe ali, às vezes, na própria casa própria e tal, lá na frente não vai se arrepender, né? Historicamente a gente vê isso, né? Os especialistas dizem que é o melhor investimento. Sem dúvida, são imóveis. A gente ouve falar muita coisa de loucura de investimento aí, mas assim, de segurança jurídica que a gente fala também, né? O imóvel é uma coisa que é muito difícil você ter dor de cabeça, se estiver bem amparado, né? Com certeza. Uma imobiliária de confiança, um advogado de confiança é muito importante, né? Muito legal, Dr. Brito. E tem um assunto muito interessante também, que é polêmico para algumas áreas, mas vamos trocar uma ideia sobre isso. Inteligência artificial. A inteligência artificial ela é usada na vida do advogado, no direito? Doutor, esse é um tema muito importante, não só porque é mais uma ferramenta para o advogado, mas por causa do reflexo que isso tem, né? O impacto que isso traz. A inteligência artificial hoje já é uma realidade nos tribunais, até para tentar suprimir toda a demanda que tem no tribunal. Eu me recordo que a França, acho que foi o primeiro tribunal a adotar a inteligência artificial. Tem os seus aspectos positivos, evidentemente, e tem seus aspectos negativos. O problema é que no Brasil ainda eu vejo, né, com todo o respeito, quem pensa contrariamente, que nós não estamos preparados. Não estamos. Não tem como. A legislação brasileira ela é extremamente complexa. Ela tem um volume muito alto, né? Eu até me recordo aqui, fazendo um parêntese, o professor Alberto Zacarias Toron, ele utiliza uma frase muito interessante que para fazer menção à quantidade de leis que o Brasil tem, né? Ele fala que o legislador ele sofre de esquizofrenia legislativa, né? Fazendo alusão ao excesso de leis que nós temos, né? E que dificilmente algum advogado vai conseguir compilar isso, vai ter acesso a isso. É muito difícil. Para a inteligência artificial, talvez isso seja muito fácil,
né? De você fazer um compilado, de você fazer um achatamento de toda a legislação e colocar em um bloco ali e fazer um resumo, né? Agora, e a aplicação disso? Os efeitos disso, né? Os atores que fazem parte de um processo, juiz, advogado, Ministério Público, parte, assistentes técnicos, como que fica isso na prática, né? Eu tenho essa dificuldade de entender, porque não são todos os processos que você tem condições de aplicar a inteligência artificial. Repito, entendo perfeitamente a dificuldade de não ter funcionário no Poder Judiciário, de não ter estrutura adequada, eu entendo tudo isso. Só que a gente vai devolver da seguinte forma: esse é um problema do administrador público, é do chefe do executivo. Se ele não destina o orçamento específico para aquele órgão, para ter essa estrutura necessária, esse problema não é nosso, esse problema é de gestão. Será que o melhor caminho é a inteligência artificial para reduzir gasto? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Se você tiver uma decisão errada, se você tiver uma decisão que ela está fora dos ditames da lei, fora da jurisprudência dominante, como que você vai fazer isso? Como que você vai consertar isso, né? O impacto que isso vai causar na vida do cliente. Enfim, existem desafios, ainda é muito embrionário, está caminhando a passos de tartaruga, mas está indo. Está evoluindo. Está evoluindo. Vamos aguardar. Não, muito legal. E tem uma coisa que sempre quando eu vou conversar com um amigo ou com alguém sobre essa situação, a gente acaba falando disso. A inteligência artificial veio, já está para tudo quanto é lado, em tudo no nosso mundo, né? E o que vai acontecer com os negócios? As pessoas... Nós estamos falando hoje de inteligência artificial para fazer as coisas. Então, às vezes eu vou conseguir fazer um serviço que eu precisava de 5 pessoas, eu vou fazer com um robô. Mas aquela ausência da pessoalidade, às vezes do ser humano, eu acho que ainda vai contar. Então, a questão de relacionamentos, né, são coisas que eu acho que a inteligência não vai conseguir suprir, né? Concordo plenamente, doutor. Eu acredito até que a pandemia Covid-19, ela veio para acelerar esse processo, né? Inicialmente, nós tivemos o trabalho home office, né? Isso aí teve um efeito cascata no poder público também, que a própria justiça hoje adota, né? Um sistema híbrido, né, de trabalho. Cada um vai ter que ver se encaixa ou não, se é adequado ou não. No privado, o que eu tenho visto é uma movimentação de voltar 100% presencial. Não funciona esse sistema, né? Então, é um desafio também que precisa de total atenção. A questão do home office. Eu particularmente, nunca gostei. Eu sempre gostei mais do contato ao público, do olho no olho para resolver alguma situação, de ver, de sentar, olhar, pôr no papel e resolver na hora. Porque, assim, a gente sabe que chegou a inteligência artificial, mas a ausência ali de uma pessoalidade, às vezes eu acho que ainda vai fazer muita diferença nas questões, né? A gente vê com outros negócios, né? Você pega um escritório de contabilidade. Existe o robozinho. Entra aí na internet, os caras jogando 199, um trabalho. Pela experiência que eu tenho na contabilidade, muita gente sai de uma contabilidade que fala assim, descomplicada, entra aqui, é só 199 por mês. A pessoa começa a conversar com um robô, ela quer resolver uma questão. Cara, você fica batendo boca, às vezes, com uma inteligência artificial, com um robô, você está perdendo dinheiro. Exatamente isso. E às vezes aquela situação de você passar no seu escritório ali, ou abrir uma videochamada e resolver ali, você está ganhando dinheiro. Você está deixando de perder tempo com essa situação. Então eu ainda acho que eu me considero velho assim de cabeça. Né? Somos dois. Porque 27 anos, né? Somos dois. Mas eu acho que o pessoal ainda vai ter muito... O tal do network, né? Que a gente sempre conversa, né? Relações, né? Pessoa que não tiver relacionamento não tem negócios. Você precisa sair um pouquinho fora da casinha, né? Temos que cultuar isso, né? O relacionamento ele é fundamental para a nossa atividade. Aliás, qualquer atividade.
Mas para o advogado, para o empreendedor, se você não tiver relacionamento, você vai ter um certo atraso aí na sua carreira. Porque também tem a questão de confiança, né? Você começa a prestar um serviço, se a pessoa não te conhecer pessoalmente, não souber da sua vida, algumas coisas, ela às vezes tem aquela desconfiança para fechar um serviço com você, né? E isso pode fazer uma diferença para o advogado, né? Exatamente. Muito legal. Na questão do marketing do advogado, para aqueles advogados mais novos que estão vendo a gente aí, você acha que tem alguma importância o advogado se posicionar na rede social, nas páginas? O que você acha? Eu sou a favor. O advogado ele tem que se manifestar, ele tem que fazer o seu marketing. Se expressar, né? Exatamente. Embora a gente tenha algumas restrições que o nosso órgão estabelece, né? Mas eu acredito que num futuro não tão distante, essas restrições elas vão diminuir. Elas vão sair por completo, porque não tem como você ir contra uma forma de você agregar o seu negócio de forma lícita, vender, de forma transparente, com muita lisura, não tá lesando ninguém, não tá captando o cliente de forma ilícita. Então não tem como ir contra isso. O advogado ele tem que se posicionar, ele tem que falar sobre os casos dele dentro daqueles limites, né? Dentro da ética, da transparência. Não só para se autopromover com o objetivo de angariar mais clientes, mas porque o advogado ele exerce esse munus, né? Ele é importante para a sociedade, né? Algum direito que a pessoa não sabe que tem, um advogado se manifestando na internet pode atingir essa pessoa e resolver. Pode atingir, exatamente. Pode levar uma informação limpa e pura, uma informação extremamente relevante que muitos pode mudar a vida da pessoa. Estão precisando ali, ó. É o caminho, é o que precisava. Então, eu sou totalmente favorável, embora eu não tenha essa expertise, né, essa capacidade técnica ainda, mas é algo que eu até pretendo fazer num futuro não tão distante. Não, muito legal. Um exemplo prático, né? Às vezes o advogado contar uma situação, um fato, ou falar sobre algo que aconteceu num processo que às vezes encaixa no problema de alguém, né? Então, assim, uma implicação de uma multa, de uma sanção, alguma coisa que a pessoa acha que é indevida, se ela procurar um advogado, o advogado pode achar onde que está o indevido ali e resolver o problema da pessoa, né? Principalmente um segmento que é muito importante para o marketing digital, que é um público que você tem uma demanda muito grande, que é a parte previdenciária, né? Os aposentados, aqueles que pretendem aposentar, aqueles que têm algum problema, que a gente sabe que o direito previdenciário ele tem muitas particularidades, né? E essa informação ela pode chegar para o cidadão que está trabalhando lá na roça, lá. Sim. Que ele está louco para aposentar e ele não consegue, ele não tem acesso, ele não sabe como procurar um advogado. Mas ele tem uma dor que ele sofre de alguma coisa que ele não sabe que ele já poderia estar aposentado. Exatamente isso. E a internet, através do marketing jurídico, pode proporcionar isso para ele. Então, tem um papel muito importante, sim. Um papel efetivo para a sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Muito interessante. Você entrou na parte do direito previdenciário, tem muita coisa que as pessoas não sabem, né? E às vezes a gente até teve um episódio com a doutora Evelise, que faz previdenciário, que ela comentou, né? De pessoas que às vezes vão lá, entram correndo no sistema, eu quero aposentar, pum, vai lá, clica, pum, aposentou de uma forma que às vezes, por não ter tido uma assessoria jurídica, ter tido um parecer jurídico, ela perde dinheiro pro resto da vida. Ela começa a receber um valor lá que ela acha que ela tá, pelo menos aposentei e tal. Vai fazer muita diferença lá na frente saber algo maior que ela tem direito. Se ela souber, ela faz um negócio melhor, né? Com certeza. E faz muita diferença lá na frente o valor de um benefício, né? Para a pessoa idosa, né? Para todo mundo na sociedade, né? Exatamente. Perfeito, doutor. Queria te agradecer a esse bate-papo, queria te convidar já para um próximo aí para a gente conversar sobre qualquer assunto que você quiser. Prazer foi todo meu, é uma honra estar aqui com você, com toda a sua equipe. Sucesso para a DLG. Para todos nós. Um grande abraço, doutor. Que assim seja. Até mais, pessoal. Até mais.